Amém? Boa noite, amados, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia, queiram sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Nós estamos aqui hoje reunidos para orarmos juntos. Quantos vieram aqui da expectativas de orar ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Hoje é culto de oração, onde nós temos uma convicção, amados. Nós sabemos que nós temos um Pai e nós temos um nome. Aleluia! Nós temos um Pai e nós temos um nome pelo qual nós podemos orar a Ele. Nós podemos pedir ao Pai no nome de Jesus. E nós sabemos que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus, Ele vai nos fazer. Amém? Então, eu gostaria mesmo que nessa noite você pudesse abrir o seu coração para a palavra que será ministrada. Nós estamos aqui para orar, mas nós gostamos de orar embasado na palavra do Senhor. Eu acredito que muitos aqui já têm base na palavra para orar. Mas, amados, o Senhor Ele pode trazer uma nota, uma direção, uma bússola nessa noite sobre aquilo que nós devemos orar e como também nós devemos orar. E antes da oração, antes de nós tirarmos um tempo de oração, nós vamos ouvir a palavra. E eu gostaria que você alinhasse seu pensamento com os pensamentos de Deus. Aleluia! Quantos creem que Deus tem pensamentos bons? Aleluia! Então começa, amados, a alinhar os pensamentos. Se porventura você chegou aqui com algum pensamento mau, eu repreendo mesmo na autoridade do nome de Jesus todo pensamento contrário à palavra de Deus, caindo por terra em nome de Jesus. Todo pensamento, toda resistência à palavra, todo pensamento contrário, todo pensamento de derrota, todo pensamento de morte, de falência, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Amém? E nessa noite, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, ministrada pela vida de Gabriel Soares. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter um momento aqui hoje, amados, vamos ouvir a palavra e logo em seguida nós vamos orar. Eu vou estar conduzindo a oração, mas como eu tenho falado, amados, você não veio aqui para assistir uma pessoa a orar, amém? Eu acredito, amados, que da forma como você sabe, você pode também orar, amém? Quantos creem que Deus ouve a sua oração? Aleluia, sabe, amados, se for de coração sincero, a palavra do Senhor diz que Deus não despreza um coração sincero e contrito, amém? Um coração quebrantado. Então, deixa o Espírito Santo ir conduzindo, amolece teu coração, afofa ele agora no momento da palavra, abre ele para o Senhor, para que, amados, que nós possamos sair daqui com as respostas das nossas orações. Amém? Gabriel Soares, venha para cá. Aleluia, seja guiado pelo Espírito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não vou poder beber na caneca que eu dei para meu pai. Boa noite, igreja, graça e paz. Vocês estão bem? Que coisa boa. Muito alegre, amém, de estar aqui hoje, de poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Certamente nós sairemos daqui diferente de como nós chegamos. Amém? Gostaria, brevemente, que você já abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jeremias. Eu vou abrir também a minha Bíblia. Nosso profeta GG, no verso 29, e no capítulo 29 e no verso 13. Amém? Você chegou lá? Ninguém respondeu, eu vou dar mais um tempinho. Ah, tá. Então vamos ler. Esse será o nosso verso-chave, amém? Para a gente poder trabalhar a ministração de hoje. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, nessa noite, por essa palavra, Pai, que está aqui agora e que será, Senhor, derramada em nosso coração. Nesse momento, Senhor, eu abro o meu coração para receber de Ti
tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja comunicar a esse povo, Pai, a essa igreja, a esses meus irmãos que estão aqui presentes nessa noite. E eu declaro, Pai, o coração deles, assim como o pastor Adriano já disse, amolecidos, para poder receber da Tua palavra, Senhor. Não porque sou eu que estou pregando, mas porque eu sei, Pai, que existe um poder em receber a palavra, recebê-la e assim praticar, Pai. No nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor se faça presente aqui. Na verdade, nós reconhecemos a Tua presença e dizemos, Pai, que Tua é a direção dessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém. Que seja feita a vontade dEle, amém? Vou beber um pouco d'água que eu estava cantando. A caneca diz, o melhor pai do mundo. Ah, não, o melhor professor do mundo. Amém. Bom, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria de todo o coração. Amém? A gente vai trabalhar o tempo todo. Em cima disso, eu trouxe aqui o meu material. Grande parte da ministração está baseada também no livro Luciano Subirá, até que nada mais importe. Fica como recomendação. Livro muito bom, amém? E, bom, é um versículo fácil de você entender para onde a gente quer ir ou aonde a gente quer chegar, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui a gente pode entender que o Senhor deixou claramente uma instrução para nós, amém? Muito prática, por sinal, a respeito de como nós devemos buscá-lo. Como é que Ele deseja que nós venhamos a buscá-lo para, assim, poder achar a Ele. Amém? Eu pontuei aqui 3 coisas para a gente meditar no decorrer da mensagem, que é: Ele é um Deus que deseja ser encontrado e se relacionar com aqueles que os encontram. Amém? Ele não deixou essa instrução aqui de forma aleatória. Ele é um Deus que durante toda a história, durante toda a palavra do Senhor que você lê, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, você pode ver que em todo instante Deus ele tenta se fazer presente no meio do seu povo, por meio de diversas figuras de linguagem. Muitas vezes ele não vai se fazer presente, assim como ele apareceu para Moisés numa nuvem ou em forma de sarça, né? Mas são representações, tipificações. Durante toda a Bíblia, a gente consegue perceber o interesse dele em se fazer presente no meio do povo. Amém? O segundo ponto existe uma maneira correta de buscá-lo, assim como uma intensidade e intencionalidade. Amém? E por último, não menos importante, existe uma recompensa em buscá-lo da maneira correta. Você crê assim? Amém? Eu também creio. Eu queria, neste momento, ler rapidamente um pequeno trecho do livro. Luciano Subirá, para quem não conhece, ele é o líder do ministério Alcance, mas ele compartilha da mesma palavra da fé que a gente. Amém? Deixa eu abrir aqui para a gente poder ler de forma breve. Aqui, Aqui o autor diz o seguinte: o padrão de busca é determinado por Deus. Ele diz: muitas pessoas, e eu estou falando daqueles que de fato se converteram e conhecem ao Senhor, então ele está falando para a gente, amém? Para crente, vivem sem modo nenhum, vivem sem nenhum senso de propósito. Acordam, alimentam-se e trabalham por mais alimento. Alguns estudam, menos ou mais do que precisam, relacionam-se com outros, embora alguns façam só o estritamente necessário, e voltam a dormir. Na verdade, eles apenas sobrevivem. Vivem tão presos àquilo que é terreno. Jesus declarou: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está lá em Lucas 12, 15. Se isso é verdade, e sabemos que é, por que a vida de tantos cristãos reflete exatamente o contrário? Por que a maioria investe tanto tempo da sua vida em busca do que é material e tão pouco em busca do que se é espiritual? Se tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito, nos questionaríamos acerca daquilo que é mais importante. Para que existimos? Para que fomos criados?
Quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, podemos focar a nossa energia e dedicação no que realmente é importante e prioritário. O ser humano foi criado e estabelecido por Deus na Terra como um único e distinto propósito: buscar a Deus. E a Bíblia é muito clara acerca disso. Amém? Então, como o próprio autor faz uma crítica, né, à atual condição da igreja, ele não está falando aqui dos que não são salvos, daqueles que não são igreja. A igreja somos nós que já aceitamos a Jesus. Amém? Ele fala a respeito de todo o corpo quando ele fala igreja. Ele não quer dizer também apenas a respeito da placa de uma igreja. Quando ele faz essa crítica, ele fala, né, se nós soubéssemos exatamente o porquê nós estamos aqui, a gente conseguiria viver de uma forma mais proposital, não como na própria palavra diz, né, levado por qualquer vento de doutrina para lá ou para cá, ou movido por necessidades. Eu gosto do entendimento que diz que o seu propósito de vida, que é diferente do chamado que o Senhor tem para a sua vida, ele é como se fosse um imã, que é muito maior do que você. Digamos que você seja parte desse imã, né? O imã mãe está lá, você é um imã filho, e em todo instante, quando você entende exatamente qual é o seu propósito, você vai ser levado para ele, mas não de forma automática, quando você se permite, né? A partir do momento que você entende, Senhor, eu tenho um chamado, ou eu tenho um propósito de vida, eu tenho algo a exercer, algo maior do que eu mesmo para exercer aqui nessa terra, e você se abre, né, se coloca no lugar de sujeição à palavra, você começa a ser atraído a este lugar. E o desejo do Senhor é que nós venhamos a saber com plenitude o que é que Ele tem para a gente. Amém? Assim como a gente já leu no nosso versículo base, né? Aqui, logo após esse ponto que ele fala, a gente vai lá para Atos. Abra no livro de Atos, no capítulo 17 e no verso 16. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz também. Atos 17, 26. Capítulo 17, verso 26. 26 e 27, nós vamos ler. Aqui diz: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando-o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Amém? Aqui, a gente vê novamente, né, o para buscarem, ou para buscar, que é onde a gente vai estar trabalhando em cima. Quando ele diz, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem, a gente pensa, qual seria essa forma de buscar? Ou como é que a gente tem buscado hoje em dia? Se fosse um culto mais participativo, eu abriria para você falar, eu acho que a gente busca dessa maneira. Mas eu pontuei aqui alguns tópicos que muitas vezes as pessoas podem dizer, não, eu busco a Deus dessa maneira, ou eu busco a Ele dessa forma. Eu botei ir aos cultos, não perder a Santa Ceia, saber um pouco da Bíblia, orar um pouco todo dia, mesmo que seja só pela comida ou antes de dormir, e jejuar debaixo de pressões. Amém? Esse entendimento fica um pouco claro que é raso, né? Não é na totalidade. Quando ele fala assim, me buscardes buscar-me-eis e me achareis como me buscardes verdadeiramente. Parece que não condiz, né? Facilmente a gente consegue identificar que não está de acordo com essa vontade do Senhor. Podemos admitir que tais exemplos não soam como atitude de quem está buscando o Senhor de todo o coração. Na verdade, podemos classificá-lo como algo medíocre, interesseiro e de modo e nada intenso. Muitas vezes as pessoas buscam ao Senhor, mas na verdade querem buscar aquilo
que o Senhor pode lhes conceder, ou aquilo que o Senhor pode fazer por eles, né? O interesse no final não está em verdadeiramente se chegar aqui perante o Pai, levantar mãos santas e entoar a Ele salmos, hinos e cânticos, assim como nós estávamos fazendo. Amém? O desejo do Senhor é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E assim a gente vai estar buscando verdadeiramente o Senhor. Quando a gente pontua esses exemplos de vir à igreja, não perder a Santa Ceia somente, ou fazer boas ações, por exemplo, né, a gente consegue entender que o Senhor ele não está interessado somente na nossa performance. Amém? Quando a gente fala, por exemplo, de música, é interessante que a performance seja um pouco melhor. Amém? Fica mais agradável aos ouvidos. Quem entende de música ainda mais, né? Quem não entende passa batida às vezes, mas quem entende prefere que seja um som alinhado, né? Que esteja muito bem afinado o instrumento. Mas o Senhor, ele conhece e ele procura, na verdade, a intenção que está dentro do nosso coração em exercer aquela atividade, né? Aquela ação. Então, se a gente vem aqui para a igreja, por exemplo, eu poderia perguntar: você sabe por que você veio para a igreja hoje? Não precisa responder, mas fica para reflexão. Por que eu vim para a igreja hoje? Por que eu venho para a igreja todo dia? Eu venho para a igreja porque meu pai é o pastor, ele me obriga. Não, não é bem assim. Já aconteceu de me obrigar? Já. Foi necessário? Foi. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que a ideia é trazer uma consciência, porque a fé ela é pessoal, que cada um de nós tem que estar plenamente convicto do que é que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo e por quem. Amém? Eu não venho para a igreja para agradar meu pai. Eu não vim para a igreja hoje só porque eu estava escalado. Eu não venho para a igreja... Amados, eu tenho 10 anos de novo convertido já, então é muito tempo para eu ficar fazendo só porque eu estou fazendo, né? E se eu estava fazendo, chegou o tempo, graças a Deus, obrigado, Senhor, pela luz da sua palavra, onde eu me arrependi e agora estou vivendo intensamente e intencionalmente para Ele, amém? A fim de cumprir um propósito, a fim de alcançar uma meta final, amém? O Senhor deseja a nossa inteira dedicação e paixão, amém? Quando a gente não leu ainda, a gente vai ler, Marcos 12:30, ele fala lá de todo o coração, né? Como é que a gente deve buscar ao Senhor? Vamos lá rapidinho para Marcos. Ainda no Novo Testamento, você volta aí uns 3 livros. Marcos capítulo 12 e o verso de número 30. Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem não achou, vai também. No verso 30 ele diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amém? Eu amo a palavra do Senhor porque ela é muito bem expressiva, né? A gente considera isso aqui como o próprio Cristo, ele é exemplificado como a palavra, né? Não é à toa que o nome do nosso ministério é Verbo da Vida. Assim como a gente crê que o Verbo dá vida, a gente crê que o Verbo é vivo, né? O Verbo, na língua portuguesa, ele tem essa tônica de ação, de estar sempre em movimento, fazendo algo. Então, ele não é algo parado. Então, quando você lê, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, por mais que eu não leia com uma intensidade maior na minha voz, ou não faça um som mais grave, você percebe que aqui tem uma tônica de imperatividade, né? de uma exortação, de um direcionamento direto, de uma ordem direta, né? Busque ao Senhor de todo o seu coração. E essa é a vontade do Pai, né? Eu pontuei aqui, para a gente discorrer sobre esse versículo, o seguinte: o coração, né? Quando ele fala, busque o Senhor teu Deus de todo o coração, ele expressa exatamente isso, né? Uma quantidade de intensidade. Eu botei separado, né? O coração com toda a sua alma e com todas as suas forças. No coração,
é aquilo pelo qual você se move. O que é que está depositado no seu coração? Que é o que a gente já vem falando desde o começo da mensagem, né? Qual é a motivação final que você tem em, como a gente já estava tratando, em vir para a igreja? Ou, sei lá, por exemplo, qual é a motivação final que você tem muitas vezes, a gente que, né, por ser filho de Juazeiro ainda, vamos muito a conferências lá, ou vamos a Campina Grande, ainda mais distante, né, no estado da Paraíba, que é onde está sediado a sede do nosso ministério. Qual é a motivação final? É só para ir, para ter uma experiência legal, ficar no hotel massa, 3 dias de folga, depois eu volto. Com uma palavra legal, botei no coração, mas não tenho interesse em praticar. Ou você vai porque você sabe que quando você chegar lá, você será tremendamente edificado, receberá uma palavra e tem interesse de voltar diferente e praticar aquilo que você recebeu. Amém? Quando ele fala do coração, ele fala exatamente isso. Quando ele fala da alma, ele refere-se aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Como a gente está bem aprendendo, né, nas quintas-feiras desse mês, a gente sabe que o homem ele é um ser de 3 dimensões. Amém? Você é uma, você tem uma e habita em um corpo. Amém? A gente está vendo que a alma é exatamente essa parte que corresponde às nossas emoções, aos nossos sentidos, não físicos, né, que contato, enfim. A gente entende dessa maneira. O que é que tem deixado entrar na nossa cabeça enquanto a gente está exercendo? Admito que muitas vezes, quando a gente está aqui, por sermos humanos e pela nossa alma não ser completamente recriada quando a gente nasce, né? A instrução é que a gente sempre esteja renovando a nossa mente. Muitas vezes é cabível a nós, por exemplo, no meu exemplo, eu não posso dar exemplo de mais ninguém. Por exemplo, a semana toda eu estou aqui tocando, às vezes eu chego do trabalho cansado, chegava do trabalho cansado e vinha, poxa, eu tenho que tocar de novo. Toda semana eu estou aqui, mas eu não deixava esse pensamento criar raiz na minha cabeça. Amém? Eu renovava a minha mente e falava, não, o Senhor é aquele que me dá força, eu posso continuar. Afinal, o que eu faria se eu não estivesse aqui? Né? Eu não tenho para onde voltar. A minha vida é do Senhor e eu vou fazer tudo o que Ele quiser. Amém? Eu botei aqui algumas referências, eu vou só citar 2 delas e a última a gente vai abrir. A primeira é Romanos 12:2, né, como a gente já bem conhece, ele cita a respeito da metanoia, da renovação da nossa mente. A segunda é Colossenses 3, do 1 ao 3. Essa eu vou abrir também, eu queria abrir ela. Vamos lá, rapidinho no livro de Colossenses. Esperar uma Bíblia que não é a sua é um pouco difícil. Vai dar certo, minha gente. Cheguei. Colossenses 3, do capítulo 1, ou do verso 1 até o 3, a gente vai ler. O título aqui está, As Coisas do Alto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E a outra passagem, que é logo perto, a gente vai para Filipenses. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Muito bem conhecido também, né? O título diz, Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Então, como eu já disse, a palavra de Deus ela é bem clara, né? O Senhor deseja que a gente leia e entenda, ainda mais com a ajuda do Espírito Santo que a gente tem, fica mais fácil.
São instruções simples e diretas para a gente poder viver bem. Amém? A vontade do Senhor é que a gente viva bem, que a gente possa viver sem muitos perrengues, por assim dizer. Amém? Na nossa caminhada cristã. E com todas as suas forças, né, a gente pode exemplificar facilmente da forma física, com o corpo. Quando eu estava estudando, eu passei um tempo mergulhado estudando isso, e a minha mente veio um esporte que eu acompanhei por um tempo durante a pandemia, que são 2 esportes, né, na área de musculação. A gente tem o pessoal que faz muito bodybuilding, que é o pessoal que tem... que o produto final, digamos assim, do esporte é estética, mais, né? Você treina ali, exerce os seus músculos, deixa ele bem trabalhados, no final você vai ser avaliado por cada segmento muscular, enfim. Mas existe uma outra modalidade na musculação chamada de powerlifting. O powerlifting, da tradução do inglês literal, seria força levantada, né? Ou literalmente levantamento de força, né? Que provavelmente você já chegou a ver algum vídeo na internet ou até na televisão. Aqueles caras extremamente grandes, né, bizarramente grandes, levantando pesos maiores ainda, né? Não sei quantas toneladas, toneladas exagerei, né? Mas não sei quantos quilos ele consegue levantar muitas vezes com as mãos limpas, né? Com poucos equipamentos necessários. E essa é a intensidade que o Senhor deseja, né? Eu trouxe um sentido figurado para a gente conseguir fazer um outro lado da moeda. Como é que o Senhor deseja que a gente busque, né? Muitas vezes a gente está vivendo aquém dessa busca, aquém do verdadeiro evangelho. A gente vem para a igreja todo dia, eu sento na cadeira, ouço o pastor falar, digo amém, balanço minha cabeça e vou para casa, bem caladinho assim. O irmão pode ser tímido, mas o que eu estou dizendo é o que está dentro do nosso coração, amém? A gente deve mesmo levantar e alimentar esse fogo, essa paixão, esse desejo de estar ali conhecendo o Senhor cada vez mais, buscando Ele e querendo saber o que é que Ele tem para nós, amém? Quase sempre que eu pego esse microfone, eu falo basicamente a mesma coisa, porque é o que o Senhor fala muito comigo. Amém? Essa questão de estar ali pronto para exercer aquilo que Ele te levantou. Né? Eu me converti muito jovem, eu sempre tive esse questionamento, certo? Aceitei Jesus, e agora o que eu faço? E agora o que é que eu faço com essa informação? O que é que o Senhor tem para mim? E cada vez mais, né, nos diferentes níveis a quais eu tenho me rendido a Ele, Ele tem se revelado a mim. Né? E eu creio que assim será com vocês também. Esse é o desejo dele, na verdade, que nós venhamos buscar para saber o que é que ele quer da gente. Amém? E aqui, a gente pode fechar de todo o coração, né, que a gente estava vendo. Aí você pode pensar consigo mesmo. Certo, Gabriel? Digamos que eu já saiba disso. Mas por que é que nós não temos buscado o Senhor de todo o coração? Você concorda comigo que se toda a igreja de Cristo, nos dias atuais, buscasse a Ele da verdadeira maneira, a gente estaria vivendo uma coisa totalmente diferente no país? Esse país ele estaria de cabeça para baixo, de uma forma positiva. Amém? A gente ia estar literalmente tacando fogo no inferno. A gente ia estar, meu amado, pelas ruas aí, falando de Jesus para todo mundo, muita gente se convertendo, os estados já estão lotados de gente para ouvir falar do Evangelho, mas existe essa dificuldade em buscar verdadeiramente o Senhor. Chega a ser um pouco irônico, né? Um Deus que se faz querer revelar-se de tantas maneiras e a gente tem tanta dificuldade em atender a esse chamado. Ao chamado que foi o primeiro ao qual Ele nos deu, né? Que Ele nos criou para que nós o buscássemos. E o principal são as distrações, né? A gente cada vez mais ouve falar a respeito disso. Você passa um tempo na internet, você vê diversas porcentagens sendo aí da porcentagem do vício em dopamina, né? Do que é o prazer instantâneo. Você está ali assistindo uma coisa, você se sente bem, você continua naquilo, né? Muitas vezes o principal dilema hoje é com os nossos aparelhos móveis, que são uma bênção, amém? Eu uso o celular, a nossa religião permite. Mas muitas vezes você está ali, você abre uma rede social e fica lá, irmão, horas. Você nem vê a hora passar. Você não, dizer eu, né? É mais fácil assim. Eu passo, às vezes, abro lá o Instagram, mando uma coisa para um amigo meu que é interessante até, eu falo, poxa, olha essa música aqui, tá, olha essa ministração. Mas quando eu vou ver, eu passei 1h30 ali, fazendo nada, né? Só pelo prazer de estar rolando e você vê aquele conteúdo rápido, você recebe a dopamina e você fica me sentindo bem. Quando você sai, a primeira coisa que você quer é buscar outra coisa para satisfazer esse desejo
breve, né? E isso, amado, não é a vontade do Senhor, amém? Estou aqui confessando meu pecado perante os irmãos, mas já me arrependi, amém? Estou disposto a mudar. E as distrações se caracterizam diferente do pecado. Muitas vezes são coisas que não são lícitas, como eu citei, o próprio uso do celular, aparelho celular, smartphone. E ainda, muitas vezes, bênçãos concedidas pelo próprio Senhor. Né? No livro, ele fala de maneira bem mais abrangente, tem um capítulo inteiro só falando da embriaguez, né? Ele usa esse termo para as distrações, que é como se nós estivéssemos embriagados mesmo, estivéssemos bêbados, né? A gente está fora dos nossos sentidos por estar tanto tempo envolto nessas outras coisas. Mas eu não vou abrir e tal para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Inclusive, quando tiver faltando 10, você me dá um sinal. Aí, na Bíblia mesmo, a gente tem duas passagens, que as duas estão em Lucas. Eu vou ler uma delas, que é a de Marta e Maria, como a gente já bem conhece. Amém? Vamos lá, abram por gentileza em Lucas. Lucas no capítulo 10. Lucas 10, o versículo... Deixa eu ver aqui. (41) nós vamos ler. Lucas 10, 41 diz: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Né? Um trecho que a gente foi aí constantemente bombardeado, né, com aquela música que a gente muito bem ouve, como Maria estava aos pés de Jesus, né, repetidas inúmeras vezes nas redes sociais. A gente vê aqui, amados, que Marta estava fazendo algo lícito, amém? Ela estava com uma visita na casa dela e não tem nada de errado em você querer fazer ali o seu melhor, né, preparar uma comida excelente, ainda mais uma vez que no contexto da história dá para entender que Jesus não tinha avisado, tal dia eu vou passar aí, tal, preparar comida, né? Ele chegou lá e convidaram, Jesus, vamos lá em casa. Só que aí Marta se preocupou mais com essa parte do que a preocupação de Maria, que era estar ali aos pés deles ouvindo tudo aquilo que ele tinha a dizer. Amém? Essas distrações, assim como a gente vê no exemplo de Marta e Maria, elas se diluem facilmente em nosso meio nos dias atuais, que a igreja se torna um lugar onde apenas vimos, a fim de alcançar coisas materiais para benefício próprio. Né? A tônica continua a mesma. Quando a gente não vem para cá com o coração alinhado, com o nosso desejo verdadeiramente em conhecer o Senhor, em buscá-lo cada vez mais, é o que a gente vê, né, fora daqui. Aqui, graças a Deus, não acontece tanto, mas a gente vê acontecer ainda um caso ou outro, das pessoas estarem aqui, caminhando conosco, crescendo na fé, a gente se alegra com a vida delas, aí de repente a gente está crendo com ela, não, irmã, vai dar certo, você vai receber bênção tal, um emprego, uma promoção, né? E aí quando ela recebe essa bênção, a gente celebra, ela chama a gente para celebrar, mas logo mais a gente não vê ela por aqui mais, não vê ela nem sequer dedicando ou dando glórias a Deus, né? Graças a Deus, que era quem era digno de receber, afinal a gente passou um tempo pedindo a Ele, né? Agradecendo desde já que Ele viria a dar essa bênção. E se torna um lugar onde as pessoas vêm somente para ter as suas necessidades atendidas. Ah, Gabriel, isso está errado. Não. Afinal, a igreja é um lugar onde a gente recebe todo tipo de gente, em todas as condições. Amém? Inclusive, eu acho que você, quando chegou aqui, você não estava tão bem quanto você está hoje. Amém? Assim como eu, apesar de não ter vivido tantos episódios ruins quando eu me converti, eu tinha uma vida, eu tinha uma natureza, né? Uma natureza morta. E agora, já em Cristo Jesus, eu sei que a minha vida foi completamente transformada.
Então você está se contradizendo. Não, eu estou dizendo que eu recebi, mas agora eu venho a fim de conhecê-lo cada vez mais. Amém? Não venho somente atrás dessas coisas. O Senhor é o único que é digno de ter essa porção do nosso coração, né? Esse lugar, a Bíblia ela faz analogia como se o nosso coração ele tivesse um altar. E o Senhor é o único que é digno de estar sentado nesse altar, né? De estar nesse trono. Está sentado ali, esse lugar pertence somente a Ele. A gente não pode colocar nenhuma outra coisa nesse lugar. Amém? Lá em Mateus 6,33, eu vou só citar, como a gente já bem conhece, né? Ele diz: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No capítulo, ele está falando a respeito disso, coisas lícitas, amém? Roupas são lícitas, comidas são lícitas, transporte é lícito, mas ele disse para a gente não se preocupar com essas coisas, mas sim em buscar o reino dos céus e a sua justiça. Amém? Eu pontuei aqui, para a gente correr para o final, a respeito da embriaguez, né, das distrações. Segundo a Bíblia, nós temos, além do conselho para evitar a embriaguez, existem cuidados para manter a sobriedade, né? Sendo eles encher-se da palavra, encher-se do Espírito e ter tempo de qualidade com Deus. Amém? Eu queria aqui que a gente, no tópico ter tempo de qualidade com Deus, discorrêssemos um pouco. O tempo de qualidade, amados, eu creio que todos vocês já tenham ouvido essa expressão, tempo de qualidade. Principalmente o pessoal usa muito no âmbito de relacionamentos, né? Ou conjugais ou não. Que é você estar ali com aquela pessoa e você estar verdadeiramente presente, né? Estar ali com ela, prestar atenção no que ela diz, falar com ela, interagir de forma direta. E isso é o que o Senhor deseja de nós também. A gente não deve somente aceitar Jesus, como eu fiz há 10 anos atrás, viver a minha vida longe dele, né? Que é o que acontece quando a gente foca muito nessas distrações, quando a gente está nesse estado de embriaguez. A gente deve mesmo fazer aquilo que o Senhor diz lá em Mateus 6, né? A gente falou do 33, mas no verso 6, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, e orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém? Esse é o desejo do Senhor. Lá em Salmos, eu anotei aqui também, no Salmos 24:14, ele diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente se achega nesse lugar secreto, é que a gente pode receber e conhecer ao Senhor. Amém? E como a gente tinha pontuado lá no começo, né? Existe uma recompensa para essa busca. A recompensa é simples, amado, é você estar com o Senhor diretamente, amém? Você está vivendo uma vida com Ele. Hoje a gente já não consegue mais ter um nível de intimidade como Adão tinha antes do pecado, mas, amado, você não consegue mensurar hoje como seria. Imagine aí, na viração do dia, todos os dias, você ter o Senhor batendo na porta da sua casa: ei, Adão, vamos trocar uma ideia, tal, vamos tomar um chá. Não sei se Deus gostava de café, naquela época não estava tão caro. Mas, esse tipo de coisa, a gente não consegue nem sequer mensurar esse nível de intimidade. Assim como foi com Enoque. Né? Enoque, que teve uma intimidade, chegou a um nível de intimidade tão grande que o Senhor o levou para si, né? Ele caminhava ali todos os dias com ele, e não literalmente assim, né? Mas ele foi arrebatado, a gente tem esse entendimento à luz da palavra. Amém? Eu pontuei aqui, para a gente, ainda falando da recompensa, já no final, o Senhor não precisa ser adorado. Ele não necessita da nossa atenção, Ele não tem essa necessidade. Deus não é alguém carente. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas os beneficiados em fazê-lo somos nós. Amém? Ele nos colocou aqui a fim de buscá-lo, não para benefício dele. Deus não tem nenhum tipo de crise de identidade, onde ele não sabe quem ele verdadeiramente é. Ele precisa da validação daquele que ele criou. Quão ridículo seria um Senhor que cria algo para que valide a ele mesmo, né? Mas o beneficiado, na verdade, seremos nós, ao buscá-lo, e ao buscá-lo de todo o coração, encontrá-lo, assim tê-lo conosco. Amém?
Nós sabemos que Ele habita dentro de nós, mas habitar dentro de nós não é a totalidade de tudo aquilo que Ele quer. Ele deseja que nós tenhamos verdadeiro relacionamento com Ele. Amém? E uma frase de John Wesley, que foi um grande avivalista do último século, ele diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Ele. Amém? É uma frase mesmo de impacto, e o meu desejo é que você receba essa palavra, medite nela e a pratique. Amém? O desejo da gente, corpo de Cristo, é ver todos nós exercendo aquilo que Ele tem para nós, cada vez mais nos aproximando do desejo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? E é isso. Eu queria que nós orássemos em cima disso. Eu posso fazer oração? Eu gostaria que você aí mesmo, onde você está, antes de entregar o microfone para o pastor, você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração comigo, que é assim: Senhor, eu desejo, Pai, buscar a Ti verdadeiramente. Você pode só concordar, não precisa repetir. Eu desejo buscar a Ti, Senhor, verdadeiramente. Assim, Pai, a fim de descobrir qual é o Seu chamamento para mim, qual é o Seu propósito para a minha vida. Eu desejo, Senhor, estar cada vez mais perto de Ti e cada vez mais distante daquilo que me afasta do Senhor. Eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor está comigo a todo instante. O Senhor não está distante. O Senhor é aquele que cuida de mim e que me fortalece para que eu consiga me manter firme todos os dias, a fim de encontrá-lo e a fim de buscá-lo, Pai, de todo o meu coração. Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que afasta de Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que esse seja, amados, o sentimento que existe em vocês. Amém? De verdadeiramente buscar ao Senhor de todo o coração, e assim a gente vai ser muito feliz nessa terra. Amém.